Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 24/9/2021. Vamos dar início à nossa aula. Português. Texto: A Menina que Não Era Maluquinha. A matéria vai estar na apostila de atividades complementares nas páginas 21, 22 e 23. Na aula de português de hoje, iremos trabalhar o texto A Menina que Não Era Maluquinha. Leiam o texto prestando bastante atenção para responder as atividades. Trabalhando o texto. Número 1. Qual é o título da história que você leu? 2. Quem é a autora do texto? 3. Neste texto, a autora coloca em sua história um personagem de outro autor, chamado Ziraldo. O próprio título da história dá uma dica. É um personagem de história em quadrinhos. Se você sabe qual é esse personagem, escreva abaixo. 4. Se você não descobriu quem é esse personagem de história em quadrinhos, o texto dá outras dicas. Descobriu? Se não descobriu, você vai conhecer esse personagem na lição 11 do seu livro. 5. Depois de terminar a lição na casa de Mauricinho, o que a menina resolveu fazer? 6. As pessoas da casa de Mauricinho gostaram do que a menina fez? O que elas sentiram? 7. A menina não concorda com o apelido que lhe deram de maluquinha. E você? Acha que ela age de modo sensato ou arma tanta confusão que parece mesmo maluquinha? Trabalhando as palavras. Número 1. Leia a frase. Eu tô careca de saber disso. Nessa frase, a expressão estar careca de saber significa saber que está perdendo os cabelos ou saber muito bem alguma coisa. 2. Escreva uma frase usando a expressão estar careca de saber com o mesmo sentido que foi usado no texto dessa lição. 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 4. Una as palavras da esquerda com as da direita, do mesmo modo que elas foram combinadas no texto. História. Neolítico. A matéria vai estar no livro nas páginas 24 e 25. Nossa matéria de história de hoje será sobre Neolítico. Neo igual a novo e lítico igual a pedra. Há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, e a se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a coletar frutos apenas em regiões próximas de onde tinham se fixado. Eles foram aos poucos tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados. Todos esses fatores, juntos ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos. Mas esta mudança não aconteceu ao mesmo tempo em todas as regiões do planeta. Muitos grupos humanos começaram a cultivar terra muitos anos depois. Outros mesmos, plantando alguns produtos, mantiveram a caça e a pesca como atividades centrais. Aqui nessa foto vocês podem ver a margem do rio Nilo com plantação de frutas, no Egito em 2014. Temos aqui também uma imagem, a ocupação das regiões próximas a rios, o crescente fértil. Então, da ocupação das regiões próximas aos rios, foi chamado crescente fértil. Local chamado de crescente fértil pela fertilidade do solo e também porque formam uma imagem que lembra uma lua crescente. Número 4. Complete as frases de acordo com a legenda. Período paleolítico ou período neolítico. 5. O que foi o processo de sedentarização? 6. Observe o mapa da página 24 e responda as questões. Qual é a principal característica da região chamada crescente fértil? B. Assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do crescente fértil. Estas foram as nossas atividades de hoje. Até mais!